da sua riqueza, que seja homem, que seja mulher, mas que é rico por causa das suas vaidades, porque muitos, meus amados, é difícil levantar a mão por causa das suas vaidades. Quantos e quantos eu escutei e falar, rapaz, mas eu não sei se eu quero ser crente, eu não sei se eu quero seguir Jesus, porque eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo. Não é melhor ir para o céu sem nada, do jeito que veio, do que ir para o inferno com riqueza, tudo quanto é coisa, né? Que vai ser tudo queimado. Porque no inferno, meus amados, o fogo é eterno. Lá nunca se apaga o fogo. Quando fala eterno, não tem fim. Você vai, toda a vida você vai ter um sofrimento no inferno. E se você for para o céu, lá também é eternidade. Você vai adorar a Deus. Lá você vai ver a riqueza. Que é a riqueza que você vai ver no céu? Você vai ver Jesus. Você vai ver os anjos. Você vai ver tudo diferente. Você vai ver que lá não é esse chão. Lá é tudo ouro, jaspe, né? Os muros são de bronze. É coisa finíssima. Vai lá vender 1 quilo de ouro, 1 quilo de diamante lá na rua para você ver quanto custa. Lá no céu tem coisa melhor que isso. Essa é a riqueza que nós vamos ter no céu. Lá nós não vai chorar, lá não vai morrer mais, não tem plano, não tem derramamento de sangue. Vai ver, não voltamos, não confiamos no Senhor. Mas aquele que confia em carro, confia em riqueza, aquele, meus amados, que confia nas coisas do mundo, acha que vai viver mais 10, 20 anos. Porque nós faz projeto daqui 10 anos. Eu tenho um projeto daqui 20 anos. Vai saber o meu amanhã. E se eu não tiver uma vida boa com Deus hoje, eu morrer amanhã, quando é que eu vou? Não é melhor eu não ter nada e ter uma santidade e eu ir com Jesus? Não adianta, igreja, ninguém aqui tem medo de morrer, não. Eu tenho medo da morte, de jeito nenhum. Você tem que ter medo do pecado e medo de ir para o inferno, mas medo da morte não, porque todo mundo aqui vai morrer. Não adianta querer sapatear, não adianta querer pular no colo da mãe, da esposa. Oh, meu bem, não quero morrer, vai morrer, que não vai escapar ninguém da morte. Mas se você vem nu, tem uma santidade com Deus e forte em santidade com Deus, você vai voltar nu. Quando chegar na porta do céu, o anjo vai trocar suas vestes, vai dar umas vestes branquinhas, um vestido. Sabe aqueles vestidão que os homens, quando tomam banho, aquele vestidão branco assim, que passa aquela cordinha, e uma coroa bem brilhante? É isso, meus amados. É nós decidir, mas será quando é que eu quero ir? Não junta tesouro no céu. Eu tenho que trabalhar amanhã eu não posso ir para a igreja. Se eu for para a igreja eu vou estar cansado, eu vou dormir mais cedo. Vai juntar tesouro na terra? Não, eu vou para a igreja, o meu galardão é no céu. Glória a Deus. Embora, meus amados, que amanhã eu não vou trabalhar, mas eu fui para a igreja hoje, mas eu ia morrer amanhã. Mas como eu fui para a igreja, Deus me deu o livramento, porque eu fui na casa do Pai. Glória a Deus. Do que eu querer não vir, e eu ir trabalhar amanhã e descansar mais cedo, perder o culto, e meu último dia de vida é amanhã lá no trabalho. Quem lembra aqui do dono de serraria, perto do cemitério? Um homem muito rico, lá perto do cemitério. E ele andava para lá e para cá, e o homem era rico. Eu só sei dizer que ele foi tirar o cabo de aço de um caminhão carregado de tora, e ela escapou de lá, e bateu no peito dele, amassou, coisa mais feia do mundo. Morreu um homem muito rico, mas às vezes nunca entrou numa igreja, às vezes nunca quis saber da palavra de Deus, e às vezes ouviu a palavra de Deus, mas não deu crédito, porque ele é um rico. Ele tem de tudo, mas nessa hora não há quem livre ele, meus amados. Por que Deus guarda nós? Por que Deus livra nós? Porque nós estamos aqui na casa do Pai, isso aqui é um hospital, isso aqui é um pronto-socorro. Então a gente tem que ter isso na nossa mente, isso aqui é tudo para nós, é a glória da primeira casa. E aí ele fala assim, quem suportar aqui nessa glória, a glória da segunda casa vai ser melhor do que a da primeira. Fala, igreja, você tem vergonha de falar não. Nós temos que abrir nossa boca e dar glória a Deus. O segundo rico, meus amados, que eu encontro perdendo a salvação e indo para o inferno. Vocês viram que esse daqui viu Lázaro e viu o pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda molhar só minha língua que eu não suporto. Pai Abraão falou, não, você teve as suas riquezas, Deus te deu tudo na terra, e você não quis saber dele. E Lázaro, Deus não deu nada, mas ele adorou de joelho, ele adorava o papai do céu, então ele teve direito à riqueza. Ele foi mesmo para o inferno. Agora vamos para o terceiro. Aqui ainda fala de mais um jovem, muito rico. Mas rico mesmo. Vocês sabem o que é ser rico?
Você vai trabalhar numa fazenda assim, você fala, oh meu Deus, que fazenda grande é essa? Tem de tudo. Olha, aqui parece uma cidade, aqui tem uma colônia, aqui não falta nada. Mas o homem é rico. Agora observa bem. Aleluia. Vamos lá encontrar. Vamos encontrar esse outro jovem. Nós encontramos ele aqui, ó. A parábola do filho pródigo. E nós conhecemos, eu vou ler um texto aqui, que é o terceiro jovem, muito rico. Só que esse jovem fez a diferença. Esse terceiro, que acabou ficando pobre, que desejava comer comida de porco. Sabe o que é comida de porco? A comida de porco rico é, como é que fala? Milho triturado, e o milho bem triturado, colherinha de milho, vira aquelas bolotas. Essa é a comida que se dá para porco quando a pessoa é rica. Porque esse jovem aqui, ó, filho pródigo, esse jovem ele era muito rico. Ele falou, pai, me dá metade da fazenda que me pertence. Ele era mais moço, mais jovem. Ah, mas o que você quer com isso, meu filho? Sai da presença do pai, fica na presença do pai. Filho, a sua mãe vai chorar, a sua mãe vai ficar em desespero. Não, pai, eu quero dar uma caminhada, refrescar minha cabeça, depois eu volto. E ele foi conversando com o pai, e o pai não suportou mais tanto. Ele pedia hoje, pedia amanhã. O pai vai e divide a riqueza com ele. Vai o homem com cartão de crédito, vai o homem com o bolso cheio de dinheiro. E ele vai para o mundo. Esse é o terceiro jovem, muito rico. Só que ele ficou pobre. Ele chegou a uma situação que nem Lázaro. Porque Lázaro comia resto de comida. Amém, irmão? Vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que edifica a casa e os nossos corações. Observe que este jovem rico, muito rico, ele chegou a uma situação, igreja, que ele desejou comer comida de porco. Quem trabalhou de boia fria aqui, sabe o que é boia fria? Eu trabalhei muito nas roças, quando eu era jovem. É quando você esquenta a comida de madrugada, você põe na marmita, e aquela comida você leva numa bolsa com água quente ou gelada, e vai passar o dia trabalhando para ganhar o pão de cada dia, chamado boia fria. Quando é de meio-dia, a comida está gelada. E ele não tinha nem comida para levar para o trabalho. Ele achava que lá o patrão ia dar comida para ele. Não, ele tinha que levar comida de casa. O patrão só deu serviço para ele. E ele não aguentou de tanta fome. Mas ele era um jovem muito rico. Agora vamos lá. E caindo em si, disse: quantos? Olha o que ele disse quando ele estava com muita fome e doendo. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai, aleluia, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Está vendo só? A situação chegou o homem. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, aleluias. E dir-me-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos seus trabalhadores. Olha como que o filho se humilhou para o pai. Ele chegou lá tudo sujo, roupa rasgada, e ele chegou lá e ele correu, lançou os pescoços do pai, abraçou o pai, ó, e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, ele caminhando na estrada a pé, ó, ninguém nem carona não dava, porque quando a pessoa vira mendigo, meus amados, a pessoa fede. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, tá vendo só? Ó, e correndo lançou ao seu pescoço e o beijou. Tá vendo só? Imagina uma pessoa assim tomar banho, entra dia e sai dia, de vez em quando que ele consegue um lugar para tomar um banho. Roupa rasgada, tomava banho e vestia a mesma roupa, porque não tinha outra. Aleluia. E o filho lhe disse: pai, pequei contra ti e os céus perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai
disse aos seus servos: trazei depressa, aleluia, trazei depressa a melhor roupa, traz depressa a melhor roupa, e veste do filho, e põe-lhe um anel de ouro, e põe sapato novo no meu filho. E o pai se alegrou muito. O pai ficou tão alegre, tão feliz, que o pai deu outro tanto em troco de riqueza para o filho. Não, meu filho, esquece aquele dinheiro. O pai vai dar metade do que o pai tem para você, mas é para você ficar junto com o pai. Já mandou o filho tomar um banho, já chegou, deu as melhores roupas para ele, falou para os empregados: mata o boi mais gordo, vamos fazer uma festa. Convidou todos os tocadores, porque a Bíblia diz que esse estava perdido, mas ele o achou. Se você for na parábola das 100 ovelhas, faltava uma. Quando nós estávamos no mundo, meus amados, mas era um dos filhos pródigos, mas vivia perdido. Quantas vezes que eu passei um dia e dois sem tomar banho, só fazendo coisa errada, ou é bebida, ou é cachaça, ou é rodeio. Eu aprontei muito na minha vida, só que eu não vou dar meu testemunho. E todos nós temos um testemunho ruim. Se cada um de nós for dar o nosso testemunho, misericórdia, você fez isso, eu fiz coisa pior, então o nosso testemunho é ruim. Mas nós não vamos dar o nosso testemunho, vamos dar o testemunho deste homem. E agora o pai fala assim: mata aquele boi o mais gordo, põe tudo na churrasqueira, vamos comer, convida a colônia, convida o povo. E o seu irmão achou ruim. O seu irmão falou assim: pai, o senhor deu metade da fazenda para o meu irmão, o meu irmão prostituiu, gastou com as meretrizes, com as prostitutas, bebeu, chega aqui sem nada, pedindo esmola, comida, e agora o senhor faz festa para o meu irmão, o senhor mata o melhor boi que eu engordei. O outro irmão dele, que era o filho pródigo, era 2. Isso aqui é uma parábola. Dentro dos 2 tinha nome. Somente lá no Lázaro, que você vai encontrar aqui, o Lázaro tinha nome. Lázaro tinha nome. E aí, meus amados, ele falou assim: pai, procura aí que você vai achar. O senhor nunca me deu nem um cabrito para mim comer e churrasquear com os meus amigos. Aí o pai falou assim para aquele que estava reclamando: olha, meu filho, tudo isso aqui é seu, como que eu nunca te dei? O seu irmão foi embora de casa, o seu irmão pediu, eu dei para ele a parte dele. Mas você nunca pediu para sair de casa, mas está comigo, tudo isso aqui é seu. E falar que eu nunca te dei um cabrito, você nunca queimou a carne, nunca assou a carne porque você não quis. Agora o seu irmão volta e você vem criticar o seu irmão, a alegria que seu pai dá e sua mãe. Então, meus amados, quando vocês escutam a palavra de Deus, que Jesus é o caminho e a verdade, e que temos que passar por uma santa doutrina e um certo mandamento, para nós subir aqui em cima hoje, nós temos que aceitar Jesus, para que nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, para que tenha parte com Ele, e para que tenhamos direito de entrar na vida eterna. Nós passamos por tudo isso. Aí nós entramos nos mandamentos, começamos a obedecer o mandamento do Senhor. Glória a Deus. E se nós for dar o nosso testemunho, quem aqui que nunca teve amante ou 2, 3 mulheres? Tal do homem é bicho terrível, e às vezes a mulher também. Quem aqui nunca bebeu, quem nunca fumou um cigarrinho? Às vezes aqui quem nunca roubou? Então, meus amados, nós temos que ter consciência que quando nós escutamos a palavra de Deus, é uma palavra que tem que entrar no coração, que se Jesus é o caminho e a verdade, o que eu estou fazendo do lado de fora? Eu vou mais rápido possível aceitar Jesus e vou ter uma vida com Deus. Para quando Ele me chamar, eu ter direito de entrar no céu e conhecer Cedraque, Mesaque, Abednego, conhecer lá o pai Abraão, conhecer todos os profetas, conhecer o nosso Deus, que muitas das vezes a gente... Como que nós conhecemos o nosso Deus? Conhecemos porque nós sentimos eles. Mas quando chegar lá no céu, nós vamos ver. Vai ser visto assim, ó. Aqui nós sentimos, nós vamos ver. Mas para isso tem que aceitar Jesus. Para isso tem que crer que Ele é capaz de salvar, descer as águas do batismo e cumprir os mandamentos. E deixar as coisas no mundo. E deixar tudo que não presta. Quem sabe quem é pecado? Aqui todos nós somos adultos. E se tem alguma criança aqui, meus amados, às vezes
se ouvir a palavra ou não, vai estar entretido, brincando no celular, entretido a sua mente de criança. Mas nós adultos, nós sabemos onde é que nós vai se nós não tomar uma decisão com Deus. É que nem o crente que está em pecado. O crente que está em pecado, o crente que faz coisa errada, ele sabe. Ele sabe se Jesus vir naquela hora, ele sabe para onde é que ele vai. Mas ele é chamado para a salvação, ele é chamado para fazer a obra, ele é chamado para construir arca, ele é chamado para ganhar alma, mas ele quer servir dois senhores, ele quer fazer a vontade de Deus aqui na igreja, lá fora ele faz a vontade do diabo. Aí ele serve dois senhores. Ele agrada um, desagrada o outro. Quando ele agrada a Deus na igreja, desagrada o outro lá fora. Quando está lá fora, agrada o outro e desagrada o Deus da casa de Israel. Então nós temos que tomar uma decisão com Jesus. Senhor, mas quando eu morrer, para onde é que eu vou? Vou examinar a Bíblia, para onde é que eu vou? Se eu tenho uma vida de santidade com Deus, se eu sirvo Ele, se eu faço parte do corpo e do sangue de Cristo, se eu prego a palavra de Deus, se eu oro e se eu jejum, se eu parei de beber, de fumar e eu não tenho mais coisa do mundo contaminada na minha carne, para onde é que eu vou? O ser de Abraão. Porque o rico falou assim, ó, pai Abraão, pede para o Lázaro. Olha, o Lázaro vivia na porta da minha casa, eu tratava do Lázaro, era resto de comida, mas eu dava, era resto disso, mas eu dava, tudo que sobrava eu dava para Lázaro. Mas o pai Abraão falou, não, nem você pode passar onde está Lázaro, e nem Lázaro pode sair de lá para vir te ajudar aqui. Olha, vai ter um momento que ele falou assim, o rico, ó, pai Abraão, então manda um dos profetas, que vai lá e fala para os meus irmãos, tomar conselho de santidade, para que não venha para onde eu estou, nesse lugar de tormento, eu estou no inferno. Vocês sabem o que falou o pai Abraão para ele? Os que já estão aqui em Cristo Jesus não podem descer para pregar. Porque lá tem profeta pregando a palavra de Deus, ouve, mas não dá crédito. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, meus amados, nós temos que ter consciência que nós estamos na casa do Pai para a salvação. Tudo que importa na nossa vida é a salvação, não tem outra coisa. Nós podemos ter casa, podemos ter isso, amanhã eu vou trabalhar, nós nos preocupamos. Mas o importante de tudo é saber para onde é que nós vai. Porque hoje nós estamos vivos, mas amanhã de repente está velando alguém. Não é verdade? Não é assim? Porque acontece, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, porque estamos no corpo em comunhão com Cristo. E eu falo para vocês, igreja, quem não aceitou Jesus ainda, faz prova com Deus, fala, Senhor, eu vou te aceitar, eu vou me batizar, mas eu quero que o Senhor faça uma diferença na minha vida. Porque se eu morrer, meu Pai, para onde é que eu vou? Porque Jesus morreu, só que Ele voltou para o céu, é lá que é o lugar dele. E quando nós morrermos, nós temos que procurar um caminho, o céu e o inferno. Mas Jesus falou, eu vou preparar lugar, aquele que obedecer na terra, eu levo para morar comigo. Mas é conseguir obedecer e seguir os seus mandamentos. Quando falou em mandamento, o primeiro jovem rico, o que ele fez? Quando falou em mandamento, o primeiro jovem rico levantou, baixou a cabeça e disse, ó, perna para quem tem, eu acabar com a minha riqueza para dar para pobre, dar para os outros na rua. Foi para o céu, porque Jesus falou que era mais fácil. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas aí o discípulo falou assim, mas Senhor, então quem entrará no reino de Deus? Aí o Senhor falou assim para ele, ó, para Deus nada é impossível, então tem salvação para rico também. Porque se Deus trabalhar no coração do rico, Deus ele salva. Para Deus salvar esse jovem, que é dois irmãos, pródigo, um perdeu tudo, se humilhou, voltou, o pai aceitou ele de volta. Para Deus salvar ele, o que Deus fez? Tirou tudo que ele tinha. Então, para Deus salvar o rico, para Deus nada é possível. Deus ele é o Deus do impossível. Deus ele pega o rico, deixa o rico bem pobre, como nós aqui, porque é mais fácil Deus trabalhar na vida do pobre. Porque ele não vai correr atrás de dinheiro, não vai correr atrás de nada, vai correr atrás de Deus, assim como nós faz. E quem está ouvindo a palavra de Deus, meus amados, não deixa para amanhã, aceita Jesus hoje. Ele te aceitou na cruz, Ele deu para você quantos passos de lá para cá. Jesus mora no terceiro céu, é longe aonde Jesus mora. E ele veio de lá para cá enfrentando tempestade, enfrentando guerra, avião trombando no outro. Olha, o mundo está em guerra.
A Bíblia diz que quando Israel entrar em guerra, Jesus acabaria com o mundo, levaria a igreja. Israel está em guerra. Agora Israel está em guerra, agora cumpriu a Bíblia Sagrada. Então vai estar lá no livro de Apocalipse. Se deixar para amanhã, para o mês que vem, para aceitar Jesus, às vezes nem dá tempo. Porque aí vem a terceira guerra mundial e para cumprir a Bíblia Sagrada vai mudar o dinheiro, vai vir o anticristo e não vai ter mais dinheiro, vai ser chip, vai ser o mundo da besta e os crentes não vão suportar. E como os crentes não vão suportar, Deus já recolhe a igreja e leva. E aí quem querer ir para o céu é no segundo arrebatamento. Porque não é só o primeiro, é dois, é uma porta de escape. Aí tem que ficar aqui com o anticristo, comer comida dos outros feito mendigo, para não ter o chip na testa, tem que passar uma prova terrível, pregar a palavra, morrer degolado, morrer cerrado, porque assim é a vida do profeta. Um tempo atrás eu busquei tanto a Deus, busquei, eu tenho intimidade com Deus. Tem muitos que olham assim para o pastor e falam, mas esse aí, cuidado com o que fala. Busquei tanto a Deus uma vez, busquei mesmo. Todo final de semana Deus me conhece para onde é que eu vou buscar ele a noite toda. E lá nós oramos por vocês, oramos por todo mundo. Sabe o que Deus falou para mim? Eu falei, meu Deus, como é que vai ser a minha vida contigo lá, quando eu for morrer? Porque eu sou crente, o Senhor mandou pregar para o mundo afora aí. Porque a gente vê os profetas morrendo matados. O Senhor falou assim, você vai morrer pregando o meu evangelho. Só que antes de você ver a morte, não sei que jeito que vai morrer, eu te recolho. Deus falou bem assim para mim, você vai morrer na mão dos outros, vai pregando a palavra. Eu podia recuar na hora e falar, eu vou desviar, quer saber disso? Não. De todo jeito eu vou morrer. Se eu não morrer na mão dos outros, eu vou morrer lá no mundo, vou perder a salvação. Então eu morro logo em Cristo Jesus. Eu já morro logo fazendo a obra. Quem quer matar, me mata. Mete bala, mas que eu morro pregando a palavra de Deus. E essa é a palavra de Deus. Aquele que aceitar e crer e for batizado será salvo. Aquele que não aceitar já é condenado. A Bíblia diz que aquele que não come e não participa do corpo e do sangue de Cristo não tem parte com ele. É a Bíblia que diz. E ninguém entra no céu sem nascer de novo, que é descer as águas do batismo, nascer uma nova criatura. É os mandamentos. Então, se eu tenho que morrer, eu tenho que morrer, eu morro em Cristo Jesus. Que seja matado, seja fuzilado, seja cerrado. Do que morrer no mundo desviado, porque não quer morrer em Cristo Jesus, morrer no mundo, eu morro para Jesus. Mas que eu saiba que eu estou indo para o caminho certo para seguir o Evangelho de Deus. Só quem entendeu dá uma salva de palma para Jesus, e aqui se tiver uma oportunidade, às vezes a palavra dói e começa a pegar daqui para cima, mas é assim, meus amados, nós temos que falar a verdade. Onde é que nós vamos?